Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3. Privilégio e responsabilidade dos judeus. Então, qual é a superioridade do judeu? Qual é a atitude de circuncisão? Muito, sob todos os aspectos. Em primeiro lugar, porque as revelações de Deus foram confiadas aos judeus. E daí? Alguns deles negaram a fé. A incredulidade deles não anula a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Antes, fica confirmado que Deus é verdadeiro, enquanto todo homem é mentiroso, conforme diz a Escritura, para que sejas reconhecido como justo nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando descarrega sobre nós a sua ira? Estou falando como os homens costumam falar, de jeito nenhum. Se fosse assim, como poderia Deus julgar o mundo? Mas se através da minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, então por que sou julgado como pecador? Porque não haveríamos de fazer o mal para que venha o bem? Alguns caluniadores afirmam que nós ensinamos isso. Essas pessoas merecem condenação. Todos são pecadores. E então, nós, judeus, somos por acaso superiores? De forma nenhuma, pois acabamos de provar, todos estão debaixo do império do pecado, tanto os judeus como os gregos, como diz as Escrituras. Não há homem justo, não há um sequer, não há homem sensato, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua planejam trapaças em seus lábios. Há veneno de cobra. Sua boca está cheia de maldições e de amargor. Seus pés são velozes para derramar sangue, ruína e desgraça. Enche seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz aplica-se aos que vivem debaixo da lei. Isso para que todos calem a boca e o mundo inteiro se reconheça culpado diante de Deus, porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei, pois a função da lei é dar consciência do pecado, a justiça pela fé. Agora, porém, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus que se realiza através da fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que acreditam. E não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas se tornam justos gratuitamente pela sua graça, mediante a libertação realizada por meio de Jesus Cristo. Deus o destinou a ser vítima, que mediante seu próprio sangue nos concede o perdão, contato que nós acreditamos. Assim Deus manifestou sua justiça, pois antes deixava pecar sem intervir. Eram os tempos da paciência de Deus, mas no tempo presente ele manifesta a sua justiça para ser justo e para tornar justo quem tem fé em Jesus. Só a fé nos torna justos. Então, onde está o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela lei das obras, não pela lei da fé, pois esta é a nossa tese. O homem se torna justo através da fé, independentemente da observância da lei. Então, será que Deus é Deus somente dos judeus? Não será também Deus dos pagãos? Sim, ele é Deus também dos pagãos. De fato, há um só Deus que justifica pela fé tanto os circuncidados como os não circuncidados. Então, pela fé, anulamos a lei? De forma nenhuma. Pelo contrário, nós a confirmamos. Judeus e pagãos estão sob o domínio do pecado. Apesar disso, os judeus são privilegiados em relação aos pagãos, pois eles são portadores e guardiões da revelação do Deus verdadeiro e participam da aliança com ele. A infidelidade deles revela mais ainda a fidelidade de Deus. Contudo, os judeus são responsáveis pelos próprios pecados, e Deus tem o direito de julgá-los. Apesar de privilegiados, os judeus não podem orgulhar-se em relação aos pagãos, porque, segundo a Escritura, todos os homens são pecadores. Paulo afirma que a observância da lei
não torna ninguém justo, pois a função da lei é apenas tornar o homem consciente do seu próprio pecado. De fato, as leis aparecem quando há exageros ou desvios. Elas apresentam uma norma a ser observada, mas não dão nenhuma força nova para se superar a origem dos exageros e desvios. A força nova para superar a origem dos exageros e desvios é o projeto de Deus, testemunhado pelo Antigo Testamento, leis e realizado em Jesus Cristo. Pela sua misericórdia e fidelidade, Deus liberta do pecado a todos os homens. Isso é dom gratuito, é anistia geral, e para se concretizar na vida dos homens, espera apenas a resposta de fé. Paulo nega a autossuficiência do homem, que tem a pretensão de salvar a si próprio. A salvação é dom de Deus, realizado por Jesus, e não fruto do esforço humano. A lei agora se revela em sua verdadeira função, mostrar que todos são pecadores e necessitam da salvação gratuita, que só se realiza através da fé em Jesus.